texto nos diz o seguinte: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir, jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Bem, Deus possa aplicar a sua palavra no nosso coração e que a gente saia daqui contemplando muitas das necessidades que temos, não somente enquanto ministros do Evangelho, mas enquanto portadores da mensagem da salvação. Os irmãos podem se assentar. Acompanhe conosco tudo aquilo que vai ser ministrado. A segunda carta de Paulo aos Coríntios nos é muito especial. E se você vem acompanhando todo o trabalho da igreja, pelo menos de 2019, 2020 para cá, você vai se lembrar que um pouco antes de passarmos pelo primeiro período sem cultos presenciais, a partir do dia 22 de março do ano passado, nós estávamos justamente meditando sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios na nossa EBD. E naquele dia pela manhã em que nós não tivemos EBD, seria a continuação de um texto que eu tinha falado na semana anterior, que era 2 Coríntios 2, de 1 a 5. Então, a segunda carta de Paulo aos Coríntios traz para a gente não somente uma continuidade da relação de Paulo com os coríntios, mas muito mais questões doutrinárias que ele vai acrescentando àquelas que ele já falou na primeira carta. Como bem falou o pastor Jamerson, e eu acho que quase todo pregador fala isso, a igreja de Corinto era muito trabalhosa, por assim dizer. Era uma igreja de muitos conflitos, era uma igreja de difícil lida, mas mesmo assim era uma igreja gratificante de se trabalhar, porque existia também, mesmo com todas as circunstâncias, um progresso a ser visto na vida de muitos daqueles irmãos. Então a segunda carta começa com o apóstolo falando sobre Deus como nosso Consolador, o Pai das Misericórdias, no capítulo 1. Capítulo 2, ele orienta a comunidade de Corinto a reintegrar e perdoar um pecador, provavelmente, segundo boa parte dos comentaristas, aquele mesmo de 1 Coríntios 5 que estava tendo uma conduta imoral. À medida que a igreja não se importava, permanecia passiva com relação à sua conduta. E aí ele passa os capítulos 3 e 4 falando de uma nova aliança, uma época gloriosa, de atuação do Espírito que traz um grande temor e uma percepção da glória de Deus. No capítulo 5 nós temos uma visão da nossa habitação celestial e uma certeza que é muito clara quanto ao dia final. Cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Alguns serão condenados, outros receberão a recompensa. No final desse capítulo, do capítulo 5, Paulo começa a abordar o ministério da reconciliação. Ele mostra que, através da obra de Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Uma obra fantástica em que, diferente de qualquer outro pensamento religioso, não é o fiel que vai atrás da divindade, mas é o próprio Deus que vem até nós, através do seu Filho, e nos resgata para sermos o seu povo escolhido antes de tempos eternos, como diz também o próprio Paulo em outros textos. Então, essa
nossa tarefa de levar a mensagem justamente desse Ministério de Reconciliação é importantíssima, porque ainda existem muitos que andam errantes. Muitos, não são poucos. Se nós aqui nos reunimos hoje a 30% de ocupação e achamos, às vezes assim, a igreja está praticamente cheia, toda a parte de baixo. Imagine se, quando liberar tudo, como vai ficar bonito de novo, tudo cheio, embaixo e ali em cima. Como muitas vezes a gente já teve a oportunidade de chegar, não é que a gente vai chegar atrasado para ver isso, mas às vezes a gente chega ali 5 minutinhos depois e aí precisa sentar um pouquinho mais atrás porque a nave está completa. Isso é maravilhoso, mas imagine essa quantidade aqui multiplicada por vários e vários números de pessoas que continuam perdidas. Se a gente se alegra pelo número de pessoas que têm sido alcançadas, a gente precisa continuar se entristecendo pelo número de pessoas que continuam vagando pela escuridão. E mais ainda por pessoas que estavam conosco, mas hoje se afastaram. Então é uma grande responsabilidade portar a palavra de Deus e ministrá-la aos corações ainda errantes. Essa tarefa não é simples, não é fácil. Nós só podemos realizá-la pela capacitação do Espírito Santo. Mas é bem verdade que há algumas questões que são necessárias para pregar. E aí hoje eu quero compartilhar com vocês o que é necessário para que a gente pregue. E, inclusive, quais são os sofrimentos pelos quais a gente tem que passar para que essa tarefa seja cumprida da melhor maneira possível, de modo que Deus seja glorificado e que a gente realmente cumpra o ministério que Ele nos deu. Então, a primeira questão no versículo 3 é que pregar exige vida. Parece uma coisa muito óbvia, mas não é. Por que eu digo que não é uma coisa tão óbvia? Porque nem todos que pregam a palavra, e aí eu não estou falando somente de pastores, não estou falando somente de missionários, eu estou falando de qualquer crente que foi chamado por Deus para viver uma nova vida em Cristo, ele tem a responsabilidade de pregar o Evangelho. Ele não, como muito bem disse novamente o pastor James, você não precisa de um microfone nem de um púlpito para pregar o Evangelho. Se você tem ele no coração, eu acho muito estranho que você não sinta um ardor dentro do discípulo para compartilhar essa palavra onde você estiver, com quem estiver na sua frente. Mas nem todos pensam a respeito da vida que levam em relação à palavra que pregam. Então, muitas vezes o que nós percebemos são vidas totalmente dissonantes com relação à mensagem que propagam. Vidas que falam até mais alto do que aquilo que eles tentam passar para as outras pessoas. Sabe quando você está muito envolvido com alguma atividade, alguém chega para falar alguma coisa para você e você não presta muito atenção e você pergunta, o que foi mesmo que você me falou? Às vezes a vida de quem prega fala tão alto, é tão mais importante, ou parece ser mais importante do que aquilo que a pessoa fala. E aí o testemunho incorreto, ineficaz, acaba ofuscando o brilho da palavra de Deus. Então, pregar exige vida. O texto diz, não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. É bem verdade que aqui nós temos pessoas que são alimentadas pela palavra de Deus e têm maturidade espiritual suficiente para entender que nós não somos iguais a determinados pregadores televisivos. Você escuta a palavra aqui, e graças a Deus é palavra bíblica mesmo, e você tem tranquilidade no seu coração de ir para casa dizendo, eu fui edificado pela pregação que eu ouvi. Diferente de você perder um certo tempo, principalmente no sábado pela manhã, ligando em determinadas emissoras, tentando ali se alimentar, e você vai talvez sair mais faminto do que você começou a transmissão, com raríssimas exceções. Talvez a mais importante, quase única delas, é às 12h30, quando o pastor Hernandes Dias Lopes tem 15 minutos para expor o Evangelho. É muito caro o espaço, mas muito mais caro do que um espaço na televisão
é o preço que a gente vai pagar se pregar o Evangelho da maneira errada. É bem melhor que a gente não ocupe uma faixa de uma emissora de televisão, para que a gente não seja mais ainda condenado por uma atividade errônea que a gente praticou. Mas se a gente estiver longe dessa exposição, mas fizer aquilo que realmente foi chamado para fazer, já está valendo a pena. Muito mais importante do que a exposição que muitos têm é você realmente ter vida. Você pode pregar para 2 pessoas, ao contrário daqueles que estão pregando às vezes para milhares pela televisão. Mas se você pregar para 2 pessoas e elas entenderem a mensagem do Evangelho e o seu testemunho, ao contrário de atrapalhar a fé deles, ser também uma fonte de confiança naquela mensagem, isso vai ser muito, muito salutar, muito louvável. Então a mensagem do Evangelho, ela é poderosa por si só, para alcançar o seu propósito. O Evangelho vai chegar exatamente onde Deus quer que ele chegue. Você consegue compreender isso? E que isso não depende única e exclusivamente do seu esforço, do meu esforço. Se eu não pregar, outros pregam. Se eu não fizer, outros fazem. O que acontece é que a palavra de Deus não deixará de ser pregada e ela não deixará de alcançar os seus objetivos. Outra questão é que a palavra de Deus vai chegar aos ouvidos de todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. E todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo se dobrarão diante dele. E ele mesmo disse que de modo algum os lançará fora. Então, a mensagem é poderosa por si só, ela vai alcançar o seu propósito, ela vem de Deus e é para a glória de Deus que ela é transmitida, mas importa que aqueles que falam dessa palavra tenham vida condizente com o privilégio e a responsabilidade de falar sobre ela. A gente escuta muito por aí, principalmente quando a gente conversa com pessoas que gostam de citar alguns ditados populares, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, não siga meu exemplo. Eu sei a teoria, mas a prática é outra coisa. Então, eu sei que seguir o Evangelho é melhor para a minha vida no sentido longo prazo, mas eu estou vivendo aqui e o agora. Então, deixa eu estar como eu estou. Eu estou muito bem do jeito que eu estou. Quantas pessoas você prega e elas até conhecem algumas passagens da Escritura, elas até entendem determinadas coisas que você fala, mas parece que aquilo não vai surtir um efeito para que ela mude de vida. Porque, infelizmente, a gente observa que o falar apenas a palavra de Deus nem sempre é o que elas vão precisar para ser convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou querendo dizer que simplesmente pregar não é suficiente. Pregar o Evangelho é o que Deus usa para que a gente seja alcançado. Mas o que eu falo é que às vezes só falar e não viver faz daquele canal, daquele instrumento, uma inutilidade. Eu sei que existem muitas pessoas que vão ouvir a nossa pregação inúmeras vezes e mesmo assim não vão se dobrar diante de Deus. E isso simplesmente porque não estão no plano eterno de salvação dele. Isso é muito triste. Mas eu considero igualmente triste perceber que existem pessoas que vão pregar as suas vidas todas, mas elas mesmas não estão no plano eterno de salvação de Deus. Quantas pessoas estiveram em impactos evangélicos junto com você? Quantas pessoas subiram monte junto com você, até chegar na casa mais distante para que aquele projeto tivesse completude? Quantas pessoas estiveram com você num culto matutino, num culto de um domingo à tarde, saindo para entregar folhetos, e no final da vida a gente percebeu que todo aquele trabalho não fez efeito no próprio coração dela. Então, pregar, meus irmãos, exige vida. Não somente para os nossos ouvintes, para nós mesmos.
Então, não deve haver de maneira alguma escândalo em nosso meio. Paulo está falando aqui, nós não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma. Já basta o que existe por aí. A gente precisa fazer muita coisa para que as pessoas olhem para a gente e digam: eu não acredito que você está falando. Qual é a sua real finalidade? Olha, hoje eu não trouxe nada dos meus bolsos. Quantas vezes a gente escuta essas piadas de mau gosto de que a gente só quer estar num culto porque nele vai ser feita uma coleta? Fomos acusados disso há poucos dias. As igrejas querem reuniões presenciais porque as arrecadações diminuíram. Nós entendemos que as igrejas sérias, as igrejas que seguem a palavra de Deus, querem reuniões presenciais porque é assim que nós realizamos a nossa comunhão. Não dá para ter comunhão sozinho dentro de casa. Você pode ter vida cristã em casa, sim. Lendo a palavra, realizando suas orações, se guardando do mal, meditando na palavra de Deus dia e noite. Mas eu tenho certeza que depois de um certo tempo, sem o contato da congregação dos santos, isso vai começando a arrefecer. E aí você pode até dizer assim: mas eu não queria que isso acontecesse. Lembre de Paulo, o mesmo que escreve esse texto: o bem que eu quero eu não faço. Eu sei o que é que eu preciso fazer, mas eu não faço. Agora, se eu tiver o auxílio primeiramente de Deus, do Espírito Santo e dos meus irmãos na fé, aí eu vou ficar mais fortalecido para seguir um pouco mais. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma mão no ombro de uma pessoa que diz assim: meu irmão, estou orando por você. Isso fortalece. É para isso que a gente quer reunião presencial. É para estar junto. É para se fortalecer uns aos outros. E para fortalecer a fé do meu irmão, preciso ter vida também. Então, nós não podemos ter nenhum escândalo no nosso meio em circunstância alguma, porque senão o ministério cai em descrédito. Antes, a gente precisa glorificar a Deus em todos os momentos. Todos os momentos. As nossas ações precisam ser reflexo das palavras que nós pregamos a partir da palavra de Deus. E aí Paulo vai seguir com alguns esforços e atributos que são demandados na atividade da pregação. E aqui a gente vai do versículo 4 até o versículo 10, comentando. No versículo 4 ele diz: ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas. Ao invés de causar problemas para o Evangelho, para a expansão do Evangelho, nós recomendamos-nos entre nós, pregadores do Evangelho, de todas as formas. A primeira delas, em muita perseverança. Então, a primeira característica necessária ao pregador da palavra é perseverança. Então, quando nós observamos como o reino de Deus se move na face da terra, como ele é proclamado, como ele é expandido, a gente percebe que as coisas não acontecem do dia para a noite. As coisas no reino de Deus não são mágicas, não são instantâneas. A não ser que você faça um trabalho de garimpo muito grande e, parênteses, desonesto, porque esse garimpo seria pegando membros de outras igrejas. Quando você for plantar uma igreja, essa igreja não vai nascer com 100 membros. Utilizando uma expressão que a gente utiliza no cotidiano. A não ser que você pesque em aquário alheio, você não vai encher a igreja. Para que você tenha uma igreja como essa, um trabalho muito grande foi realizado e ele pouco a pouco foi florescendo pela graça e pela misericórdia de Deus. Não é do dia para a noite que pessoas se convencem, são convencidas na realidade de que precisam mudar de vida, de que precisam da palavra de Deus todos os dias, de que precisam se arrepender dos seus pecados e abraçar o Evangelho de Cristo, para terem realmente uma vida nova e melhor. Para
pregar a palavra, a gente tem que ter perseverança. A pregação da palavra é fruto de muito trabalho, muito esforço, muita oração e muita dedicação. Sem isso não dá para pregar. É fato que muitas vezes nós passamos anos investindo em algo que aparentemente não tem resultados. Se a gente ler algumas das biografias de alguns missionários, a gente vai perceber que eles chegaram ao campo, passaram um determinado tempo e nada acontecia. Me lembro de quando, ainda no seminário, escutei a história de William Carey. Sai da Inglaterra e vai para a Índia. O homem passa 7 anos e ninguém é convertido. Aí você diz, meu Deus do céu, o que esse homem ainda estava fazendo ali? A história fica mais complicada quando ele já tem traduzido para o idioma local praticamente todo o Novo Testamento, e há um incêndio que queima todo o seu trabalho. Todo o seu trabalho. O que esse homem está fazendo? Está na cara que ele não devia estar ali. Esse projeto não vai para frente. Fora a questão de que ele perdeu sua esposa, perdeu seus filhos durante todo o trajeto. O que um homem desse está querendo fazer ainda? Ele entendeu o que é perseverança. Ele entendeu a necessidade de você olhar para um projeto e dizer assim, esse projeto é de Deus, não é meu. Eu não posso largá-lo enquanto Deus não me mostrar que eu preciso ir para outro projeto. Irmão, é muito sério. Às vezes a gente diz assim, eu deixei de lado determinado projeto porque foi na hora de Deus. Nem sempre foi. Lá na frente a gente vai ser cobrado por isso. Quando de fato não somente a gente tem paz no coração, mas ele abre imediatamente outras portas para que a gente trabalhe. Mas se a gente deixa uma localidade ou um projeto que foi colocado nas nossas mãos ainda incompleto, ainda muito necessitado, isso não é da vontade de Deus. Eu não posso colocar na conta de Deus uma coisa que foi minha. E se o William Cowper falasse, eu vou voltar para a Inglaterra porque é mais cômodo, até porque eu vou voltar agora sozinho, seria muito desonesto da parte dele, com seus próprios chamados. Mas ele termina a sua vida com muitos e muitos frutos daquilo que ele foi chamado a fazer. Então, não é que a gente vai se gastar num projeto que não tem resultados. A gente precisa entender que resultados só quem dá é o Senhor da obra. Veja, eu gosto muito daquela passagem quando Paulo fala, olha, vocês estão discutindo quem faz parte do partido de quem. Mas entenda que um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, talvez o que eu comecei a fazer, visivelmente não tenha resultados, mas outro vem e dá continuidade e os resultados começam. Talvez o que a gente pregue hoje, apenas os nossos filhos ou os filhos dos nossos filhos tenham a consequência disso. Mas o que importa é que Deus seja glorificado em todas as coisas. Então, se o Senhor da obra é quem dá os resultados e Ele faz tudo perfeitamente, nós sabemos que a nossa pregação perseverante vai ser levada a bom êxito para a glória do nome dEle, não a nossa. Se quando nós lemos a história de Jesus, nós percebemos que houve sofrimento por causa da mensagem que Ele traz, a mensagem confrontante que Ele traz, é óbvio que a gente entende que vai sofrer também. E aí o versículo 4 continua dizendo, em sofrimentos, privações e tristezas. Há certos momentos da nossa vida que nós temos lutas, privações, tristezas que querem nos abater, que querem nos fazer desanimar, mas nós precisamos continuar firmes e constantes na obra do Senhor, porque nós sabemos que nele o nosso trabalho não é vão. Nós precisamos continuar fazendo. A obra não é nossa, a obra é dele.
Então, além da perseverança, é entender que isso vai causar sofrimentos. Mesmo com alguns relatos de perseguições, ainda tem gente que pensa assim, mas aqui está tranquilo. Que tipo de sofrimento pode existir porque você foi chamado para pregar o Evangelho? A gente talvez não enxergue isso. Quem prega a palavra sente o peso dela. Pode ter certeza. Quem prega a palavra sente o peso dessa palavra. Quem prega a palavra com fidelidade e integridade sabe o peso da responsabilidade que carrega de viver o que está pregando. Pode qualquer pessoa se desviar, pode qualquer pessoa se desanimar, pode qualquer pessoa abandonar o barco, mas quem prega a palavra não pode fazer isso. Quem está na frente do trabalho, quem está com a responsabilidade de alimentar o povo de Deus, não pode ter esse pensamento. Aquele pensamento de, para mim já deu, vou embora. Pode fechar as portas, eu não quero mais. Não, muitos desistem, mas quem foi chamado não pode desistir. Entenda que vai acontecer, provavelmente, aí eu não estou querendo profetizar uma coisa ruim na sua vida não, mas é porque vai acontecer. Não foi privilégio só de Paulo. Vai acontecer talvez na sua vida que algum Demas, amando o presente século, lhe abandone. Vai acontecer que um vá para um lado, outro vá para outro, e você se veja sozinho. Mas sozinho você nunca vai estar, porque quem te chamou vai contigo até o final. Nós também não podemos ter, enquanto pregadores da palavra, o pensamento de desistir e de abandonar, inclusive os sofrimentos, porque nós podemos ser censurados. O texto nos fala aqui de ser censurado o nosso ministério, de cair em discreto. Quando nós fraquejamos na nossa atividade de pregação, nós somos censurados, acho que primeiramente pelo próprio povo de Deus. Dizer assim, você prega perseverança, mas você não está sendo perseverante. Você prega sobre fé, mas você não age como quem tem fé em Deus. Você não passa isso para a gente. Então vamos ser censurados sim, se não fizermos, mesmo em meio a sofrimentos, aquilo que nós somos chamados a fazer. Mas nós vamos ser também censurados por Deus, se abandonarmos o barco. Por não honrar a sublime missão recebida das mãos dele para ser realizada para a glória dele. Mas não são somente os sofrimentos naturais da vida que a gente passa e que talvez você se pergunte que tipo de sofrimento quem prega a palavra pode sofrer. A gente sente um sofrimento bem peculiar quando a gente percebe durante a nossa pregação que existem pessoas cuja saúde espiritual está na UTI. Quando nós conhecemos pessoas, às vezes até ovelhas nossas, que deixaram de orar, deixaram de meditar na palavra de Deus, estão apenas deixando os dias passarem. Aquela pessoa que você encontra com ela e diz assim, como é que está você, meu irmão? Como é que está a sua vida? E a pessoa diz assim, está do jeito que Deus quer. Será que é assim que Deus quer que você esteja apático espiritualmente? Eu não posso afirmar o que se passa falando antropomorficamente no coração de Deus, mas eu creio que Ele não gostaria de que os seus filhos agissem apaticamente quando recebem a sua palavra. Então nós sofremos quando vemos isso, mas às vezes nós também sofremos quando, enquanto pregadores da palavra, nós percebemos que a saúde na UTI é a nossa própria saúde espiritual. Quando a gente começa a fazer as coisas no automático. Nós não podemos nos permitir essa mentalidade, esse comportamento. Nós temos motivação de sobra. Meus irmãos, tem hora que eu escuto determinados relatos e eles me entristecem bastante quando eu escuto alguma pessoa dizer assim, eu estou desmotivado na igreja. Já escutei tantas vezes isso, eu gostaria de nunca escutar mais na vida, apesar de saber que ainda eu vou. Mas quando alguém chega para mim e diz assim, olha, eu estou tão desmotivado na igreja,
Aí eu me pergunto qual é a motivação dela para estar na igreja. Qual é a sua motivação? Se pergunta hoje à noite, qual é a sua motivação para estar na igreja? É o engrandecimento de Deus? É o seu crescimento espiritual? É você servi-lo da maneira que Ele requer que você sirva? Qual é a motivação que você tem? Acho que a grande motivação que a gente tem para servir a Deus, para continuar fazendo o que Ele chamou a fazer e pregar o Evangelho todos os dias da nossa vida é simplesmente porque Ele nos amou. Você quer motivação maior do que essa? Você faz alguma coisa chamado por alguém que te ama e que demonstrações você tem de sobra do amor dele por você. Você não faz por necessidade dele, você não faz por obrigação, você faz em resposta a um amor incondicional. Então procure ser incondicional no seu amor também àquilo que Ele coloca nas suas mãos a fazer. Alguém pode pensar que ficou lá atrás, na época dos apóstolos, o açoite, as prisões e os tumultos, como ele vai dizer aqui no versículo 5, em açoites, prisões e tumultos. Mas nós temos lido e ouvido acerca de irmãos nossos que são espancados, mortos, encarcerados, privados do convívio familiar e de assistência médica por conta do Evangelho. Pela uma simples reunião para uma leitura bíblica, quanto mais pela pregação do Evangelho. A gente levanta as mãos para o céu porque isso praticamente não ocorre aqui no Brasil. A gente não sabe até quando. Mas praticamente isso não ocorre. Então a gente fica muito tranquilo e às vezes até negligencia determinadas questões por achar que está muito tranquilo. Mas está muito perto de nós, meus irmãos, esse tipo de coisa. Talvez você não tenha olhado ali para o quadro de avisos quando ele mostra algumas informações missionárias. Mas se você depois chegar em casa e observar no Portas Abertas os 50 primeiros países onde a perseguição é mais forte, onde é mais difícil ser cristãos, você vai encontrar pelo menos 2, bem pertinho da gente, que fazem parte desse ranking. O México e um pouquinho abaixo, a Colômbia. Nós estamos a poucos passos deles, nós temos relações internacionais com eles. E, infelizmente, nós não temos relações muito profundas evangelicais com eles. A gente pensa, às vezes, em enviar para fora o missionário, e a gente pensa muito na janela 1040, a gente pensa muito em levar para a África, a gente pensa muito em levar para tribos indígenas, e tudo isso é maravilhoso que a gente faça. Mas às vezes, bem mais perto do que a África, nós temos aqui irmãos nossos, da América do Sul, que estão passando por um momento trágico das suas vidas, onde eles estão sendo privados até mesmo de ouvir acerca da verdade. Não precisa ir muito longe para a gente perceber pessoas realmente muito necessitadas. Quem pensa que para pregar o Evangelho é só abrir a Bíblia e achar que de repente Deus vai lhe encher e você vai soltar aqui uma rajada de palavras, esqueceu de ler o versículo 5, parte B, em trabalhos árduos, em noites sem dormir, jejuns. A gente não faz assim, bota o dedo e diz, vou pregar nessa palavra hoje. Pelo menos não foi assim que eu fiz. Espero que não seja assim quando você for pregar o Evangelho. Nós vemos aqui 3 questões importantíssimas para que a gente pregue o Evangelho com fidelidade, com veracidade, com integridade e com qualidade. O que a gente tem que fazer tem que ser qualidade para o Senhor. O trabalho é árduo. Enquanto boa parte das pessoas ocupa o seu tempo com entretenimento, o pregador da palavra está lendo, está se abastecendo, está estudando, está orando, meditando, pedindo a Deus a orientação quanto à mensagem que deve entregar. E entenda que isso é com muita antecedência. Graças a Deus que nossa comunidade não é daquelas que tem alguma pessoa aqui sentada e de repente o dirigente diz,
hoje a palavra vai ser com o irmão fulano. E aí chama aquela pessoa obviamente não preparou nenhuma mensagem. Mas vai que ela tem guardado aqui um esboço de uma mensagem bem anterior. Mas não é para aquele dia. Meus irmãos, essa mesma palavra que eu estou ministrando aqui, ela foi ministrada há 7 anos. Foi a primeira mensagem depois que eu casei. Mas naquele dia ela surtiu um efeito. E eu tenho certeza que hoje vai surtir outro efeito. Não somente porque não é o mesmo esboço, ele foi reformulado. Não somente porque eu não sou mais o mesmo, eu sou mais velho, eu tive outras experiências, eu já passei por outras questões que me fizeram enxergar até mesmo coisas que eu tinha escrito de outra forma. Não são as mesmas pessoas que ouvem, eu preciso considerar tudo isso. Então o trabalho é sim árduo, mas necessário. A gente não chega à igreja sabendo assim, hoje eu vou pregar. Então, enquanto o pessoal do louvor canta, eu vou ali procurando um texto e vou orando, Senhor, ajuda, porque é daqui a pouco. Não é assim que a coisa funciona. São muitas horas dedicadas para que uma média de 6 folhas de sermão possam ser entregues em 50 minutos, 1 hora. É muita coisa. Leituras de diversas versões, comentários, ouvir pregações de outras pessoas no mesmo texto. Tudo isso para que a gente chegue aqui e não fale heresia. Para que a gente não chegue aqui e diga qualquer bobagem. Não, a gente só pode subir ao púlpito sabendo muito bem o que vai pregar. E tem que ser palavra. Noite sem dormir, ansiosos. Isso, a gente não pode perder esse tipo de coisa. Do que a gente perder, a gente está perdido mesmo. É ficar ansioso, vai ser tal dia. Recebi um convite para pregar, vai ser tal dia. Até lá, eu vou ficar ansioso. Mas essa ansiedade é boa, porque ela vai me fazer sair da inércia e produzir para o reino de Deus. Preocupado. Senhor, eu estou no caminho certo. É esse pensamento mesmo. É essa a interpretação correta. Essa aplicação cabe naquele texto. Apreensivo, é um misto de sentimentos que só Deus pode aliviar no nosso coração. Porque eu entendo que não há um pregador do Evangelho que entende realmente a responsabilidade que ele tem, que desce de uma plataforma se sentindo muito tranquilo com o que ele fez. E certo de que arrebentou. Isso não existe. Nós precisamos também de jejum. Jejum, meus irmãos, não é moeda de troca. Senhor, se eu jejuar, o Senhor me faz pregar bem. Não. Jejum é preparação. Preparação para quê? Para que você se sinta fragilizado e entenda a necessidade da grandeza do poder de Deus se manifestando em você. A gente não pode, em momento algum, subir ao púlpito pensando, eu sou suficiente, eu entendi, eu decifrei esse texto e não tem ninguém no mundo que vai explicar melhor do que eu. O apóstolo vai falar de características ainda no versículo 6 de uma vida ilibada. E nós precisamos dessa vida para compartilhar a palavra de Deus de uma maneira que a nossa pregação não seja atrapalhada pela nossa conduta. E ele vai falar em pureza, em conhecimento, em paciência e bondade. Nós precisamos da pureza para enxergar o mundo à nossa volta sem corrupção no nosso coração. Meus irmãos, como é difícil pregar determinadas questões para determinados públicos. Há cerca de 10 anos eu pregava uma palavra no sentido de perdoar pessoas que lhe feriram quase que mortalmente. Eu me lembro, era uma reunião de jovens e um daqueles jovens que estava ali presente chegou para mim no final, eu era seminarista, e ele disse: pregar isso é muito fácil, eu quero ver viver. Eu entendi o peso daquilo que eu tinha acabado de dizer.
Porque ele falava sobre isso, ele disse: eu não conseguiria dizer o que você falou olhando para as pessoas que estão aqui. Existia no coração dele algo muito duro em relação às pessoas que estavam no mesmo ambiente que ele. Talvez a maldade que fizeram contra ele assim acabou invadindo o seu coração, de modo que não existia mais espaço para uma pureza de olhar para o irmão da maneira que você gostaria que olhassem para você, ou de olhar para o irmão com os olhos de Cristo e dizer: meu irmão, eu te perdoo independente do que você fez, mas eu não posso quebrar a comunhão desse corpo, eu não posso quebrar a ligação que nós temos em Cristo. Isso não pode de maneira nenhuma acontecer. Eu não posso subir aqui de modo que eu olhe para alguma pessoa e não exista no meu coração um espaço muito grande, totalmente aberto, para que eu me comunique com ela em verdade e em amor. Nós precisamos ter conhecimento para que as palavras que saiam da nossa boca tenham autoridade, nós transmitamos de maneira fiel as Escrituras. Não dá para você fantasiar coisas da sua cabeça e vir aqui falar. Você precisa estudar a palavra de Deus. Estudo é mais do que necessário. Mas nós precisamos também de paciência para lidar com os nécios que nos afrontam quando pregamos a palavra, e para lidar também com os neófitos que nos alegram ao tentar buscar algumas informações iniciais para começar uma nova vida com Cristo. Você vai escutar perguntas que talvez alguém que tenha 10, 20, 30 anos de evangelho vai dizer: mas isso é muito primário, isso é muito inicial, isso é menos do que o leite. E aí você vai dizer: mas ele precisa, e eu preciso ter paciência para lidar com ele e ensiná-lo com toda a perseverança e longanimidade em toda a doutrina, como Paulo diz a Timóteo. Nós precisamos também de bondade para desejar ao próximo aquilo que eu desejo para mim mesmo, e assim pregar de modo amável, com amor sincero. Preciso olhar para a congregação mesmo quando eu estou a repreendendo, mas eu preciso fazer isso com bondade, com o coração cheio de amor, e dizer: eu estou fazendo isso, eu estou falando isso porque é necessário e porque eu amo vocês. Às vezes é duro, mesmo para quem já escutou muitas vezes palavras as mais duras possíveis, mas é necessário, mas que isso seja feito em amor. Além disso, meus irmãos, pregar envolve a dependência do Espírito Santo. Ele vai terminando o versículo 6 dizendo: no Espírito Santo e no amor sincero. Sem o Espírito Santo, qualquer preparação feita para uma pregação vai virar uma aula, uma palestra, um discurso, qualquer coisa, menos pregação. Às vezes a gente se preocupa tanto com o que está escrevendo e a gente pergunta: meu Deus, eu sei que outras pessoas já falaram o que eu vou falar. Mas entenda que, diferente de uma monografia, a sua pregação não precisa ser recheada de citações, a não ser citações bíblicas. Eu posso dizer que determinada figura ilustre da história cristã citou algumas questões, mas se eu fizer isso mais vezes do que a própria exposição, você vai sair daqui conhecendo, exemplo, Spurgeon, Mark Lloyd Jones, George Whitefield, mas não vai sair conhecendo a Cristo. Então eu preciso dosar muito bem, para que aquela preparação toda, toda aquela eloquência e toda aquela ideia preconcebida não faça com que aquilo que eu fale seja menos do que uma pregação. Isso só é possível pela ação do Espírito Santo. É quando um vaso de barro se coloca nas mãos daquele que tudo pode e tudo faz, para que ele possa nos utilizar, para que haja edificação, para que haja convencimento, para que haja transformação. E com amor sincero a Deus, que nos comissiona, a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, e ao povo de Deus, que é o rebanho do Supremo Pastor, que ele confia a nós temporariamente. Mas o pregador também precisa se revestir de Deus através da sua palavra no versículo 7. Ele diz: na palavra da verdade e no poder de Deus.
com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. A palavra de Deus, meus irmãos, não só contém a verdade, isso é uma falácia dos nossos tempos, ela é a verdade. Total, irrestrita, inequívoca verdade para as nossas vidas e para o mundo que jaz no maligno. Nós buscamos o Senhor, oramos, jejuamos, nos consagramos a Ele, e nós sentimos como, de uma forma poderosa e misericordiosa, Ele nos enche com o seu poder e nos concede autoridade e intrepidez para entregar as boas novas. Se for depender da minha força, muito provavelmente vai ter dias que eu não consigo nem subir. Mas na força do Espírito Santo, a gente não somente sobe, mas a gente faz e a gente completa aquilo que Ele iniciou nas nossas vidas. Nós devemos ser justos em nossas ações. O versículo 8 ele fala: por honra e por desonra, por difamação, por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros. Nós devemos ser justos nas nossas ações, devemos ser honrados, irrepreensíveis, para que não sejamos difamados. Até porque, em determinadas situações, você não precisa fazer muita coisa para ser difamado. Basta alguém ter raiva de você, lhe caluniar, lhe difamar, falar alguma coisa para que você seja desacreditado. Mas mesmo que alguns por aí sejam enviados malignos para lhe desacreditar, continue sendo irrepreensível, para que essa difamação não tenha lugar no coração de outras pessoas. Continue se firmando na verdade, que continua sendo loucura para muitos, mas a gente sabe o que ela significa. Alguns podem até nos chamar de enganadores, mas um dia esses que hoje nos chamam de enganadores vão ter que se dobrar diante de Deus e reconhecer que somente o Senhor é Deus. O pregador do Evangelho não deve buscar holofotes. Versículos 9 e 10, eles dizem: como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. A gente não precisa buscar holofotes, não deve fazer isso, mas passar sempre como um desconhecido, deixando conhecer através da nossa vida e pregação a vida de Cristo e o seu poder. Quando terminar a sua vida, a minha vida, a nossa vida, nosso nome vai ficar ali naquela lápide, seja em que cemitério nós formos enterrados. As pessoas não devem peregrinar até o nosso túmulo, ou não devem ficar se lembrando: faz 1 ano que ele morreu, 2 anos que ele morreu. A não ser nossa família, porque é um sentimento legítimo. O que deve ficar após a nossa partida é o quanto fizemos para que o nome de Cristo fosse conhecido. Então as pessoas podem até não lembrar do nosso nome, isso é até melhor que aconteça, mas que elas se lembrem que nós pregamos a Cristo. E aí aquela pessoa pode só se lembrar das suas características físicas, vai dizer: não é aquela pessoa que era assim. Eu me lembro que ela pregava muito a palavra, eu me lembro que ela orava bastante, eu me lembro que tudo que ela falava tinha que ter Deus no meio, tinha que ter Cristo no meio. Isso é o que importa. Não adianta a gente colocar lá no final de tudo: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, se a gente não tiver feito isso de fato. Se as pessoas não lembrarem que a gente realmente combateu o bom combate. Mas o combate de pregar a Cristo mesmo que outros não quisessem ouvir. De encerrar a carreira porque o Senhor nos chamou, nós fizemos a sua vontade e agora Ele nos chamou para si. Guardar a fé que a gente proclamou, que a gente realmente teve, que a gente procurou trabalhar incessantemente para que outros também tivessem. Às vezes, meus irmãos, o pregador do Evangelho, ele vai ser surrado por palavras, e até fisicamente, como foi Paulo, mas ele vive de glória em glória. Ele vai ser entristecido com a incredulidade de muitos, mas ele vai se alegrar com o crescimento espiritual de alguns.
Ele vai ser pobre financeiramente, mas ele vai ser rico por ter Deus atuando na sua casa, na sua família, não deixando nada faltar. Ele não vai ter nada material para ostentar, mas ele tem no peito a alegria de ter sido permitido por Deus de falar da sua majestade. Eu não quero outra riqueza. Se eu tenho a Deus e eu posso falar dele. E ele me comissiona para ser embaixador das boas novas no mundo perdido. Mas por último, pregar exige amor, mesmo que a recíproca não seja verdadeira, e aí são os últimos 3 versículos. Os coríntios estavam limitando o afeto para com aqueles que os alimentavam espiritualmente. Olha o que Paulo diz. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Isso é um apelo de Paulo. Ele não sentia que o amor que ele devotava aos coríntios era o amor que eles devotavam a ele, ou a qualquer um que pregava o evangelho a eles. E assim é em várias ocasiões em relação ao pregador da palavra. Quem se dedica a orientar o povo de Deus também precisa ser orientado. E é um ato de amor da igreja em si permitir que aquele que orienta seja também orientado. Não cobre que seu pastor pregue todos os cultos. Dê a ele a oportunidade de ouvi-lo, de ouvir outra pessoa também ministrando a palavra de Deus, mesmo que você goste muito de ouvi-lo pregar. Mas permita que ele também seja alimentado pela palavra de Deus. Permita que outras pessoas que também foram dotadas desse dom da palavra possam exercê-lo e abençoar também a vida dele. Nós, quando somos ministrados por outros colegas de ministério, é tão salutar e tão gratificante porque a gente percebe outras pessoas foram chamadas por Deus, passam o mesmo que eu passo, trouxeram aqui o produto do seu esforço na dependência do Espírito, e eu saio daqui extremamente feliz porque a minha vida foi edificada. Eu não vou voltar como eu entrei. Isso é bom, e principalmente quando a gente escuta uma palavra que a gente até faz uma indicação, como o pastor Rony disse aqui, escute a palavra do pastor Jamerson no domingo pela manhã. É porque a gente fica feliz de perceber a atuação de Deus na vida de outras pessoas. O pregador do evangelho não pode querer tudo para si. É porque o ministério não é meu, o ministério é dele. Ele me deu porque ele tem misericórdia e porque ele assim o quis. Também, se eu não for fiel, ele retira do mesmo jeito que me deu. Mas quem se dedica a amar o povo de Deus também precisa se sentir amado. Paulo aqui não está falando simplesmente assim, eu me dediquei para orientar vocês. E agora eu gostaria de ouvir outros também e ser alimentado por eles. Mas ele diz, eu me dediquei a amar vocês. O fato de eu dedicar minha vida à pregação do Evangelho é em amor a Deus, é em amor à palavra de Deus, mas é em amor ao povo de Deus que Ele coloca nas minhas mãos para orientar. Eu entendo que muitas vezes abrir mão de determinados momentos em família, de determinados momentos de lazer e de coisas que você até gostaria de fazer, mas não vai ter tempo porque você está preparando uma palavra, isso é também um sinal de amor para com aqueles que vão vir. Sabe aquela coisa, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho dentro do meu coração, eu lhe dou. Ali naquela porta formosa, Pedro e João dizem, levanta e anda. O que eu tenho dentro de mim, o que eu posso entregar ao povo de Deus é dizer, da mesma forma que eu amo ao Senhor, eu quero ver você amando o Senhor também. Da mesma forma que eu amo a palavra do Senhor, eu gostaria de ver você amando a palavra do Senhor. Da mesma forma que
eu quero me doar até o final da vida para expor essa palavra em amor ao povo de Deus. Eu quero que você faça a mesma coisa, dentro das suas possibilidades, da capacitação que o Espírito lhe der, mas faça, trabalhe, haja, levante-se e trabalhe para Deus. E, na realidade, assim, o que Paulo quer é que o povo compre a visão do Evangelho junto com ele, viva junto com ele, se entusiasme com o Evangelho junto com ele. Você não mostra simplesmente que você ama a pessoa que te ama quando você a abraça, quando você pega na mão dela, quando você senta junto dela, mas quando você faz, quando você toma para si e aplica uma orientação dela, você também mostra que a ama, que você se importou com o que ela disse, que você se importou com o conselho, com a palavra que ela falou. Então, não é que a gente só vai subir para pregar se for louvado, bajulado, ou colocado nos braços por uma multidão que grita o nosso nome. Não. O que nós precisamos, por motivo de incentivo, é perceber que há uma justa compensação, assim como ele diz aqui no texto. Então, se abrimos o nosso coração para falar da verdade do Evangelho, abram o coração e amem quem assim o faz, e auxiliem quem assim o faz, e orem pelos pregadores da palavra. Eu costumo dizer que o maior presente que você pode dar a uma pessoa é dizer assim: eu oro pela sua vida. Às vezes a pessoa diz assim: mas eu esse ano, no aniversário daquela pessoa que eu amo tanto, eu não vou poder dar muita coisa, vai ser só uma lembrancinha porque o recurso está pouco. Não tem problema. Você pode não ter recurso nenhum, você pode não ter condição nenhuma de dar um presente físico para alguém que você ama, mas se você der o seu tempo, o seu coração e o seu amor no formato de uma oração a Deus, dizendo: Senhor, abençoa aquela pessoa, protege ela de todo mal, guarda a vida dela, da família dela, guia os passos dela para o caminho que o Senhor quer, alegra o coração dela com a tua palavra, faz ela se entusiasmar pelo trabalho missionário. Melhor presente não há. Então, nós precisamos apenas observar que, enquanto amamos o povo de Deus e o alimentamos, esse povo se volta para nós como parceiros na obra e não como pedras de tropeço. Concluindo, meus irmãos, antes de tudo, nós somos todos irmãos, e se Deus nos colocou nessa posição, o maior julgamento nós teremos da parte dele. É assim Tiago nos adverte no capítulo 3, versículo 1. Eu, enquanto pastor, sou seu irmão. E Tiago 3, versículo 1 diz que eu, enquanto pastor, terei um julgamento muito mais pesado da parte dele, por conta disso aqui, de ser chamado para pregar a sua palavra, de alimentar o seu povo, de edificar o seu povo. Mas eu quero deixar claro também que o pregador do Evangelho não é mais santo que os outros. Todos temos que ser santos. Ele não é mais cheio de poder do que os outros. Todos nós, se estamos debaixo da orientação de Deus, estamos debaixo da sua mão poderosa, nós somos alvo da sua atuação, nós sentimos o poder de Deus nas nossas vidas. Na realidade, as características que aqui foram expostas devem ser marca de todo crente. Todo crente deve ser perseverante, todo crente deve padecer os sofrimentos, entendendo que Deus tem um propósito em cada um deles. Passar por privações, tristezas, se for necessário, açoites, prisões, tumultos. Trabalhar arduamente para que o nome de Deus seja conhecido. Passar noites sem dormir e jejuns. Ser puro, conhecer a Deus, a sua palavra. Ser paciente, ser bondoso. Depender do Espírito Santo para tudo. Amar sinceramente o seu semelhante. Se abastecer da palavra da verdade.
confiar no poder de Deus, se armar com a justiça, trabalhar pela honra, tentando fugir de qualquer situação que possa difamá-lo. Mesmo que receba o nome de enganador, continuar falando da verdade e lutar pela verdade. Nos momentos tristes, lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força. Nos momentos em que a gente se sentir pobre de tudo, lembrar que Ele é a nossa riqueza. E lembrar que nós temos uma herança a nos aguardar nos céus. A nossa herança não é aqui. Nosso tesouro não está aqui. Onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. O nosso coração está em Deus. Nosso tesouro é Ele. Ele é o mais importante. Então, que Ele nos ajude a viver de um modo santo e agradável, e que a nossa pregação não caia de modo algum indiscreto, mas que venha alcançar o seu objetivo pela graça do Senhor Jesus Cristo. Que nós falamos daquele que foi morto, mas ressuscitou, cumprindo a sua promessa, dando a sua vida pela vida de muitos. Então, se você foi chamado por Deus, pregue sobre Cristo, viva para Cristo, sofra para Cristo, mas cumpra a sua missão. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.